Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui para deixar mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje, no pedacinho do Maná dos Céus, eu quero trazer um estudo bíblico. Provavelmente eu estarei trazendo esse estudo bíblico em 3 áudios. E hoje eu quero falar sobre os 7 pecados capitais. Quais são eles? O que a Bíblia diz sobre pecados capitais? Nós conhecemos aquilo que a tradição católica apresenta. Até mesmo os cristãos, os crentes, ou seja, pessoas que são não são da Igreja Católica, mas são pessoas consideradas cristãos, eles conhecem os pecados capitais como sendo orgulho, inveja, avareza, ira, luxúria, gula e preguiça. Mas esses pecados, eles não estão alistados como pecado capital na Bíblia. Então, a igreja, segundo a tradição católica, os 7 pecados capitais são orgulho, são inveja, avareza, ira, luxúria, gula e preguiça. Ele não está listado na Bíblia. A lista dos 7 pecados capitais foi formada por volta do século IV depois de Cristo. A tradição católica considera que os 7 pecados capitais dão origem a todos os outros pecados. A Bíblia, ela não diz isso, mas concorda que são pecados e deve ser evitado. Mais adiante eu apresentarei para vocês aquilo que a Bíblia chama de pecado capital. Vamos falar então um pouco sobre o orgulho, já que a Igreja Católica apresenta orgulho como sendo o primeiro pecado capital. Por que o presbítero Gregório está trazendo esse estudo no dia de hoje? Ontem eu estava assistindo um programa de televisão e eu vi as pessoas, o apresentador interrogando as pessoas acerca do pecado capital, e a maioria deles apresentaram a lista que a Igreja Católica apresenta. Então eu fui pesquisar e resolvi trazer aqui, em forma de estudo, uma pequena palavra: o orgulho. Então, orgulho está listada como sendo a vaidade e a soberba. O orgulho é quando alguém se acha superior, desprezando outra pessoa. Também é a falta de conhecimento de nossa dependência de Deus. Então, a Igreja Católica apresenta o orgulho como sendo o primeiro pecado capital, porque ele é o oposto da humildade. Agora, o que a Bíblia diz sobre orgulho? A Bíblia diz que os orgulhosos serão humilhados, mas os humildes serão exaltados. Está no livro de 2 Samuel, onde diz assim: salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para o humilhar. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 28. Então nós vemos aqui que o orgulho é oposto
a humildade. Então, como a igreja apresenta o orgulho sendo o primeiro pecado capital, vamos ver o que é o segundo pecado capital. A inveja. Inveja é uma forma de cobiça. Ou seja, a pessoa olhar aquilo que o outro tem, ativado por um espírito de inveja, e leva essa pessoa a cobiçar aquilo que outra pessoa possui. Quem tem inveja, ele não se alegra quando outras pessoas recebem uma bênção, porque esse espírito invejoso leva a desejar, a querer que essa bênção seja só para si. Então a inveja leva a pessoa a ser egoísta. A Bíblia nos avisa a não ter inveja, mas ficar contente com o que temos e nos alegrar com a alegria das outras pessoas. Eu tenho visto muito dentro da rede social pessoas dizerem: não leva ninguém para tua casa, não coloca ninguém dentro da tua casa, vai destruir seu casamento, vai destruir sua família, porque a pessoa está movida por espírito de inveja. E aí você passa a se isolar, porque outras pessoas estão mandando em sua vida. Então, a inveja, a Bíblia apresenta a inveja como sendo algo nocivo. A Bíblia diz que, inclusive, a inveja, ele corrói como se estivesse sido uma ferrugem. No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 26, diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Tem pessoas que inclusive têm inveja do dom que outra pessoa tem. Então a inveja, segundo a tradição católica, ele é o segundo pecado capital. Mais para frente eu estarei apresentando a vocês a lista dos 7 pecados capital, biblicamente mostrando a vocês. Agora, o terceiro pecado capital, segundo a tradição católica, é a avareza. A avareza é um apego doentio às riquezas. As pessoas avarentas acumulam riqueza, não gosta de gastar, não quer partilhar com ninguém a sua prosperidade, inclusive não cuida de si mesmo, e guarda toda a sua fortuna, não usufrui dos seus bens, porque ama o dinheiro. A avareza é o amor ao dinheiro. A Bíblia nos ensina a ser generoso, não muito apegado ao dinheiro. Na verdade, muitos cristãos acham que pobreza é sinônimo de humildade. Aí, quando Deus começa a enriquecer essa pessoa acha que está em pecado. E por isso que muitos cristãos estão passando por penúria, por uma pobreza imensa, porque eles não buscam a prosperidade divina. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 até o versículo 10, está escrito assim: por isso, tendo o que comer e com que vestir, nós estejamos com isso satisfeitos. Então, muitas pessoas hoje não têm nem o que comer.
e acham que isso é sinônimo de humildade. Timóteo está falando que nós temos que ter o que comer, temos que ter o que vestir. Isso tem que nos trazer satisfação. Agora ele diz, os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição. Então muitas pessoas, por querer acumular riqueza, ele não usufrui do bem que Deus lhe deu. E eles caem em tentações. Algumas pessoas caem em armadilha, inclusive. Caem muitas vezes em golpe, porque a pessoa que está fazendo o golpe enlaça ele por aquele desejo nocivo que ele tem de acumular riqueza. Essa semana mesmo eu vi uma pessoa dizendo, eu tenho como fazer você ganhar 5 mil reais em uma semana. E eu vi muitas pessoas colocando seu número de WhatsApp para ele entrar em contato. E aí eles acabam caindo em golpe, depois vai lá, faz o boletim de ocorrência, mas o golpe já foi feito. Por que isso ocorre? Porque Tiago está explicando, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Inclusive tem pessoas que emprestam seu nome, seu CPF, e aí há mais ou menos uns 15 dias atrás, estava conversando com uma amiga, ela disse, minha irmã caiu de um golpe. O banco, ou seja, alguém ofereceu para ele o empréstimo e ela emprestou o nome para essa pessoa e a pessoa fez um empréstimo de 50 mil reais no nome dela, na promessa de que seria meio a meio, e essa pessoa desapareceu. E ela ficou com a dívida. Por quê? Porque foi tocado pela cobiça. Em vez de ela procurar saber se essa pessoa... Porque hoje você consegue levantar informações das pessoas através daquilo que você tem informações dentro da rede social. A ira também é considerado um pecado capital. A ira está listada como sendo o quarto pecado capital. E depois vem a luxúria, a gula e a preguiça. Então vamos ver o que a ira. A ira é ficar muito zangado, agindo de uma forma cruel ou violenta. Inclusive tem crente que é tomado por ira. Espanca sua esposa, espanca seus filhos de uma forma brutal, de uma forma cruel, de uma forma violenta. Há coisas que nos deixam zangado e muitas vezes ficamos zangados com razão. Mas a ira é ir muito além. É ir muito além daquilo que é uma simples situação nervosa. É criar uma reação errada. A ira é criar uma reação cruel que domina muitas vezes a nossa mente, o nosso espírito e até mesmo o nosso físico. Quem é dominado pela ira sente ódio, odeia seu irmão e quer vingança.
não conseguindo perdoar, querendo a morte muitas vezes das pessoas. A Bíblia nos ensina a dominar nossa raiva, vencendo o mal com o bem. Está no livro de Romanos. Romanos capítulo 12, verso 19, diz assim: amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, não devemos ser levados pela ira, irmãos, mas devemos procurar controlar, ter autocontrole. O quinto pecado capital, segundo a igreja, a tradição católica, é a luxúria. Luxúria é o desejo por prazeres carnais, ou seja, prazeres carnais errados. A pessoa dominada pela luxúria vive para os prazeres, sem exercer domínio próprio. Inclusive tem cristão, tem crente movido pela luxúria, que é... Eu sei história de cristão que acaba se envolvendo em relacionamento carnais errado. A luxúria leva à imoralidade sexual, porque as pessoas não controlam seus desejos. Tem cristão viciado por sexo e não consegue se libertar. Eu, presbítero Gregório, por muito tempo fui viciado em sexo. E foi um trabalho penoso para eu me libertar disso. A Bíblia nos exorta a fugir da imoralidade sexual e controlar nossos corpos. Eu não tinha controle. Eu não tinha como ser amigo de outra mulher. Não conseguia ser amigo porque os meus pensamentos me levavam, fazia com que eu desejasse praticar sexo com outra mulher. E isso é luxúria. Então a Igreja Católica ela não está errada quando apresenta a luxúria como sendo pecado capital. Livro de Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios 6, verso 18, diz assim: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Então, quando você comete a luxúria, a imoralidade sexual, você está cometendo pecado contra seu próprio corpo. Porque todo pecado é fora do corpo. Mas o ato sexual envolve dois corpos. E quando você envolve num relacionamento extraconjugal, você cria um corpo adversário ao corpo da sua esposa ou do seu esposo. Então, aí você está criando um corpo estranho, um corpo que estará lá futuramente trazendo a você consequência danosa. É isso que a Bíblia nos informa acerca da luxúria. Então a Igreja Católica não está errada quando apresenta a luxúria como um dos 7 pecados capital. O 6º pecado capital apresentado pela Igreja Católica é a gula. Gula é comer muito mais do que é preciso, só pela vontade de comer. Ou seja, é uma pessoa que está satisfeita, mas não consegue parar de comer. Porque
é guloso por natureza. Então esta gula está também ligado, inclusive até a bebedeira, é a falta de domínio próprio. Eu me recordo que eu tinha esse problema eu não tinha problema com alimento, mas eu tinha problema com bebida. Eu bebia 2 litros de 51 todos os dias. Perdi vários empregos bons. Fui laboratorista, fui escriturário, fui encarregado em frigorífico, fui gerente de venda de imóveis, fui almoxarife de turno. Todos esses empregos eu perdi devido à bebida. Então eu não tinha um domínio próprio. A gula aquela pessoa que é guloso só pensa no prazer de comer ou de beber e maltrata seu próprio corpo. E a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o irá destruir. Por que muitas pessoas hoje estão doentes, estão com cirrose? Diz, eu não sou guloso, o meu único prazer é bebida, mas é uma gula desfreada. A Bíblia nos ensina a evitar bebedeira, glutonaria e respeitar nosso corpo. Então, nós vemos que a gula é um pecado. Eu provavelmente estarei depois falando de cada pecado, de cada um desses pecados separadamente. Estarei falando sobre o orgulho separadamente, sobre a soberba separadamente. E assim nós vamos crescer na graça. Eu disse que eu estaria gravando em 3 áudios. Vou tentar fazer isso em 3 áudios. O último pecado capital apresentado pela Igreja Católica é a preguiça. Preguiça é não querer trabalhar. Ou seja, temos energia, temos saúde perfeita, mas temos a preguiça. É um espírito, na verdade, é um demônio que está dentro do nosso ser. Sabemos que todos temos o direito de descansar, mas também temos de trabalhar. Trabalhar para sustentar nossos familiares. Mas o preguiçoso, ele foge às suas responsabilidades. E ele só causa problema. Ele não consegue manter o seu lar, sua família. E geralmente o preguiçoso, ele quer o do melhor. Quer ter boa vestimenta, quer ter bom carro, quer ter bom patrimônio, mas tem a preguiça de trabalhar. A Bíblia avisa que o preguiçoso acaba ficando pobre, mas aquele que é diligente, ele será recompensado. Então, numa próxima áudio, estarei falando sobre a preguiça, o que Deus diz sobre a preguiça. Mas, presbítero, você disse que esses pecados são listados pela Igreja Católica, mas você mostrou dentro da Bíblia que ele é pecado. Mas quais são realmente os 7 pecados na Bíblia? Muito bem, os 7 pecados não tem a Bíblia não tem uma lista de pecado capital, mas tem uma lista de 7 pecados que o Senhor detesta. Quais são eles, então? Vamos ver, vamos conhecer.
Em Provérbios 6, versículo 16 até o versículo 19, o escritor de Provérbios diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Bom, existem 6 coisas que Deus odeia, mas existe uma 7ª coisa que ele detesta. Aí ele passa a listar essas coisas que Deus odeia: olhos altivos, língua mentirosas, mão que derrama sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressa para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha a mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então nós vemos aqui que existe uma lista de 6 pecados que Deus detesta e 6 pecados que Deus odeia e 7 que ele detesta. Esse pecado que nós, os cristãos, consideramos como sendo o pecado capital. Seja ela olhos altivos, pessoas que muitas vezes são pessoas que através dos seus olhares, eu acredito que nesses olhos altivos entra a própria inveja. Ele olha para as coisas dos bens material de outras pessoas e passa a ter inveja. Língua mentirosa. Pessoas cristãs que são mentirosos. Fala aquilo que não deveria falar. Levanta calúnia, difamação. Existe cristão que estende suas mãos, inclusive para derramar sangue inocente. Condena o inocente. Cristão que tem o coração que traça planos maléficos. E são pessoas que têm os pés que se apressam para praticar o mal. Então, tudo isso a Bíblia condena como sendo pecado. A Bíblia não traz uma lista de pecados capitais. Ele traz uma lista, sim, de pecados. Olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressa para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, estes são pecados. Algumas pessoas me interrogaram há poucos dias atrás o que é pecado mortal. Outros me interrogou se existe purgatório. Mas eu ainda estou preparando alguma mensagem, estudo bíblico, para responder aos irmãos. Então, no meu próximo áudio, eu não sei quando será, eu estarei falando sobre a soberba, sobre o que a Bíblia diz sobre o que é soberba, né? E onde está, quais são os versículos que traz referência. Soberba, inclusive, ele entra na ostentação, pessoa que possui algumas coisas e começa a ostentar. Não é mais humilde, né? Então é isso que eu tenho para dizer aos irmãos nesse estudo de hoje. Eu vou encerrar esse estudo
dizendo aos irmãos que nós precisamos nos revestir na graça de Deus, guardar o nosso coração, nossa alma, para que Deus possa nos usar. A Igreja Católica ela não está errada ao apresentar uma lista de 7 pecados capital. Mas o livro de Provérbios, ele traz uma lista de 6 coisas que Deus odeia e uma 7ª que ele detesta. Então nós temos que policiar nossos corações e mantendo a nossa vida no altar de Deus. Que Deus vos abençoe. Um ótimo dia para todos vocês. Foi um prazer trazer esse estudo de hoje. Acredito que será muito benéfico para a vida dos irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus.